Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Hoje, nesta manhã de quinta-feira, nós vamos ler mais 6 capítulos de Salmo, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E logo, logo nós vamos terminar o livro de Salmos. Nós temos falado que você vai ler 6 capítulos e aqui nós vamos explicar. E amanhã, hoje, né? Você já pode ler 6 capítulos, do 30 até o 36. E amanhã eu vou estar explicando aqui para vocês também, tá certo? Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. E eu venho pedir que o Senhor venha abençoar esse devocional. Eu te louvo, te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, por estar aqui de pé e na fé, pela tua graça e pela tua misericórdia. Meu Deus, pois assim nós apresentamos a nossa vida e colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então para o Salmo capítulo 25, amém? O capítulo 25, que é muito forte. Esse salmo também é da autoria do salmista Davi. Então, nós vamos ver aqui que o propósito desse salmo é o salmista pedindo a direção, o perdão e a proteção de Deus. O assunto principal aqui é a oração que Davi faz, pedindo a orientação, o perdão e também a proteção. Então, olha como Davi, ele começa este salmo, o capítulo 25, ele começa assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Em ti confio, ó meu Senhor. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre a minha vida. Amém? Então aqui Davi, ele começa este salmo pedindo a proteção, pedindo a orientação de Deus. Então aqui ele fala, ó Deus, eu confio no Senhor. Então ele está pedindo a Deus, eu quero ser guiado pelo Senhor. No versículo 6 e no versículo 7 diz assim: Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Aqui ele está pedindo, ó Deus, não lembro dos pecados da minha juventude. Ó Deus, perdoa os meus pecados. Então aqui Davi, ele está pedindo perdão a Deus. É muito glorioso que Davi está pedindo aqui perdão pelos seus pecados que ele fez na sua juventude. Então, ele está confiando na misericórdia de Deus. Davi, ele vai destacar aqui e ele vai pedir a Deus, ó Deus, guia os meus passos. Deus é com os humildes. Então, aqui vai nos ensinar que os caminhos do Senhor, como este assunto aqui é tratado ao longo da Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus, ele resiste o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde. Então, se tem algo que Deus procura em mim, em você, em todos nós, é essa característica. A característica da humildade. Porque se tivermos um coração soberbo, ele vai nos resistir. Então Davi entende aqui isso e ele vai continuar o salmo pedindo proteção. Ele vai continuar o salmo pedindo proteção contra todos os seus inimigos e ele vai reafirmar aqui a sua confiança na bondade de Deus. Davi ele termina aqui este salmo, o salmo capítulo 25, com uma oração de redenção ao Deus de Israel. No versículo 22 diz assim, que é o último versículo, que diz assim, tá aqui, aqui. Olha só o que diz aqui. No versículo 22. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas
aflições. É muito glorioso. Então, eu posso aprender aqui que no livro de Provérbios, versículo 5 e versículo 6 do capítulo 3, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então nós vemos aqui esse tema de perdão, esse tema aqui de perdão e de orientação divina. Ele pede perdão, ele pede a orientação. E ao longo da Bíblia nós percebemos o porquê Davi esperava em Deus, né? Isso aqui é algo glorioso. Nós aprendemos aqui no capítulo 25 que nós temos que buscar a direção de Deus. Não faça nada de uma forma precipitada. Espera, confia. Espera a voz de Deus. Nós vamos falar também da voz de Deus. Mas espera, deixa Deus te dirigir. Ora. Tudo que você for fazer, ora. E confia na sua misericórdia. Então aqui no Salmo 25 eu aprendo aqui a buscar a direção de Deus. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida, busque a direção de Deus. Nós devemos fazer essa oração. Que você seja também humilde, que você também venha confiar em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos protege e Ele nos dá a direção certa. Ele também vai te dar vitórias, tá certo? Vamos para o Salmo capítulo 26. O propósito desse salmo aqui, do capítulo 26, é pedir proteção. E Davi ele vai afirmar aqui que a sua integridade é o principal pedido de proteção. Então, baseado na sua integridade pessoal, olha como Davi ele começa aqui o Salmo 26. Ele começa assim, ó: faça-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Se Deus ele te sondar agora, você tem andado em integridade? Se Deus sondar os seus pensamentos, o seu coração, o que você tem pensado? O salmista Davi falou: só pode. Ó Deus, está aqui, ó. Ele pediu a Deus que viesse julgar ele. Ele estava reivindicando, porque ele estava andando em integridade, confiando no Senhor. Então Davi ele continua esse salmo aqui, reafirmando que ele não se associa a homens falsos e nem homens hipócritas, que ele não anda no meio deles. Então Davi ele expressa aqui no livro de Salmos o amor que ele tem pela casa de Deus. Então ele pede a misericórdia. Isso aqui é algo glorioso. Ele termina o capítulo 26 com uma proclamação, mostrando a sua confiança em Deus, a sua retidão, mostrando os seus caminhos. Então nós vamos ver aqui que no Salmo, até mesmo no Salmo 7, que nós já lemos, ele fala isso. Ele fala: andei em retidão com integridade ao Senhor. E repete aqui no Salmo 26. Então, aqui o Salmo 26, ele nos desafia a ter uma vida de integridade. Que eu e você, que todos nós, venhamos ter uma vida de integridade íntegra. Íntegra. Então, eu costumo explicar isso de uma forma bem simples. Andar em integridade é você ter crédito com Deus. E a melhor coisa é você ter crédito com Deus. E eu vou lembrar, sabe de quem? Do homem de Deus que se chamava Ezequias. Quando o profeta Isaías foi na casa dele e falou: Ezequias, arruma suas coisas, prepara sua família que você vai morrer. Ezequias, ele virou o rosto para a parede, ele chorou. E ele convidou a Deus a olhar para a vida dele, para a caminhada dele. Você sabe que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão olhando tanto para o justo, como também para o ímpio.
E então, quando eu ando em integridade, os olhos de Deus, pode ter certeza que Ele vai me abençoar. Então, parece que eu estou fazendo aqui um papel de bobo, mas você não é bobo não, você está sendo fiel, você está andando com integridade. Ah, mas todo mundo faz, por que você não faz? Não, você não é bobo não, você é fiel. E o fiel será acumulado de bênçãos. O resultado de alguém que é íntegro é de vitórias, de bênçãos. Você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. Pode ter certeza disso. Quando você anda com integridade, como Davi andou, o resultado vai ser de bênçãos. Eu aconselho você a ter uma vida bonita diante de Deus, a andar com Deus. Eu aconselho a você fazer isso. Que não tem nada melhor. Deixa eu arrumar aqui. Que não tem nada melhor. Amém? Vamos então para o capítulo 27. O propósito do Salmo 27 é expressar confiança em Deus. Mais uma vez ele está confiando em Deus. Em tempos de perigo. Confiança para buscar a presença de Deus em tempos de perigo. Então, Davi aqui ele começa a declarar que o Senhor é sua luz, é a sua salvação. Então, é assim que o salmista Davi começa o Salmo 27. Davi ele fala: de quem temerei? Muito forte. Vamos ler? Capítulo 27. O Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Assim que começa o Salmo 27. De quem terei medo? Então Davi, ele faz essa declaração, ele expressa, tá aqui o desejo de habitar na casa do Senhor, todos os dias da sua vida. Então a expressão de habitar na casa do Senhor não é apenas no lugar físico, não. É na presença de Deus todos os dias. Não se limita a 2 horas de culto. Você tem que andar com Deus em todos os minutos, todas as horas. Não somente na igreja, mas no trem, no metrô, no trabalho, no carro. Cuidado com os seus olhos, com aquilo que você pensa. Tome muito cuidado. Ele tinha esse desejo, eu quero a tua presença. Então essa era o desejo de Davi. Davi ele confiava em Deus. Por isso Deus vai proteger ele, né? No dia da sua adversidade. E Deus fala assim, ó, eu vou levantar a sua cabeça acima dos seus inimigos. Isso é algo glorioso. Davi vai clamar a Deus por misericórdia. E ele vai falar assim, ó Deus, me ensina na tua presença. Davi ele termina o Salmo 27 aqui com uma afirmação. Uma afirmação que ele confia na bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, o encorajamento para a gente esperar no Senhor. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 40, no versículo 19. O sol não será a sua luz durante o dia, nem a lua iluminará durante a noite, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e o teu Deus será a sua glória. Isso é muito forte. Tanto é que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Então o Salmo 27, ele nos encoraja a buscar a presença de Deus todos os dias. Busque a presença de Deus. Confia nele em tempos de perigo. Então eu posso te ensinar aqui a importância de esperar no Senhor. Esperar não de qualquer forma, mas esperar com coragem, com ânimo, com fé. Porque tem pessoa que fala, tá demorando muito, não acontece nada, e ela espera de qualquer jeito. Vamos para o capítulo 28, estamos chegando já no capítulo 30. Aqui também da autoria do salmista Davi, ele pede ajuda, ele agradece a Deus pelas respostas. O assunto principal aqui é o pedido de socorro e a ação de graça. Então Davi ele vai clamar a Deus, pedindo que ele não seja surdo ao seu clamor. Deus não vai ser surdo ao nosso clamor. Ele não foi surdo ao clamor de Davi. E Davi, ele pede a Deus
que livre dos seus inimigos e não permita que ele seja arrastado com eles. Então Davi não apenas pediu um livramento, mas falou a Deus, não permita que eu venha ser arrastado junto com os meus inimigos. Ele suplicou isso. Então as suas orações, o seu clamor, ele vai dizer, Deus é minha força e o meu escudo. Ele percebe aqui o quanto, nós percebemos aqui o quanto Davi, ele repete isso, né? No decorrer da Bíblia. Deus é o meu rochedo, minha fortaleza, o meu escudo. Então Deus não é Deus de longe, mas Deus é Deus de perto. Ele fala, Deus abençoa o teu povo, para sempre, ó Deus, para sempre. Então isso daqui é muito forte, ele pede ajuda pela sua resposta, ele agradece pelas respostas, ele pede ajuda, e a importância da gente reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Vamos então para o capítulo 29. Respira um pouco aí, vamos para o capítulo 29. Escreva aí, ó pastor, já estou no capítulo 29. Ou você pode escrever, eu já li o livro, o capítulo 29. Pode escrever aí. Tem uns que só estão acompanhando a explicação, mas tem pessoas que leram o capítulo 29. O propósito desse salmo aqui é louvar a Deus pelo seu poder e pela sua majestade, a sua natureza. O assunto principal aqui, chegamos, é a voz poderosa de Deus na sua criação. No versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 28 diz assim, a ti clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permanecerás calado, serei como os que descem a cova. Poxa, Davi, ele fala com toda a intrepidez. O que vemos aqui é Davi proclamar a Deus, né? Ele rasgando o teu coração. Ele falando com Deus, ele adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então ele descreve aqui que a voz do Senhor é poderosa, é majestosa, é capaz de quebrar os cedros e sacudir o deserto e despir as florestas. Então Jó falou sobre isso também. Jó também lhe falou sobre isso, da voz de Deus. Então a voz de Deus que Jó lhe falou no capítulo 37, no versículo 5, que a voz de Deus troveja maravilhosamente e faz grandes coisas, né? Além da nossa compreensão, João também lá no livro de Apocalipse, ele fala da voz como de muitas águas. Então nós temos que aprender e reconhecer a voz de Deus. Você que está me acompanhando, você reconhece a voz de Deus? É muito forte, né? Samuel, ele era criança, um adolescente, e ele já reconheceu a voz de Deus. Então, que nós venhamos reconhecer a voz de Deus. Está aqui que a voz de Jesus continua sendo a mesma. João lhe falou assim, quando o Senhor me chamou, quando eu estava lá naquele barco pescando, a voz dele é a mesma. Então, esse salmo aqui é um convite para a gente trilhar o caminho do sucesso. Nós temos que ouvir a voz de Deus, o seu poder e a sua majestade. Vamos então para o capítulo 30. Glória a Deus. Qual é o objetivo desse salmo? O propósito dele é louvar a Deus pelos livramentos de morte e pela restauração. Então o assunto principal aqui é ação de graças, pela cura e pelo livramento. No versículo 1 do capítulo 30, diz assim, eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me reerguestes. E diz assim, e não deixasses que os meus inimigos se divertissem nas minhas custas. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. O salmista Davi é fora de sério, né? Ele começa aqui agradecendo a Deus e pelos livramentos que Deus não permitiu que os seus inimigos regozijassem sobre ele. Então Davi ele continua aqui no Salmo 30, proclamando o povo a cantar louvores ao Senhor e dar graças. Então aqui
nós podemos ver também no versículo 4 que diz assim: cante louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louve o teu santo nome. Você é fiel a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Então louva a Ele. Louve Ele de todo o seu coração. Cante louvores a Ele. Então ele perguntou, você é fiel? Então se você é fiel, você vai cantar louvores. Davi continua aqui refletindo sobre a brevidade humana, né? Então ele adora a Deus, ele adora a bondade de Deus. No versículo 5 e no versículo 6 diz assim, versículo 5, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura por toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém? De manhã rompe a alegria. O choro pode vir a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, a tribulação, as dificuldades, é como a noite. Ela vem, ela pode vir, mas assim como a noite chega, é inevitável, o amanhecer também vai chegar. E eu estou aqui para declarar a todos vocês, eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida que vai amanhecer. Eu profetizo que vai passar. Esse tempo vai passar, o tempo de lágrimas vai passar. Eu profetizo que o tempo de choro vai passar. Eu profetizo que o tempo da dor vai passar. Vai vir, o amanhã vai chegar, o sorriso, a alegria vai chegar. O tempo das bênçãos do Senhor vai chegar. Pode ter certeza disso. Você vai experimentar a cura, a restauração. Muito forte isso. É como diz também Isaías, ele declarou isso. 37 no versículo 17. Foi para o meu benefício que sofri tamanha angústia em teu amor. Tu me guardastes da destruição. Puxa, é muito forte. Lançastes para trás de mim todos os meus pecados. Então aqui no Salmo 30 é um convite para a gente louvar a Deus. Dos livramentos, restauração que Deus tem nos concedido. E reconhecer a misericórdia e a grandeza. Talvez a nossa vida é tão corrida que a gente não olha a grandeza de Deus. Olha para a grandeza dele. E aqui nós terminamos o Salmo capítulo 30. Mais um dia. Todos os dias eu estou lendo a Bíblia. Você pode estar cansado, o dia pode estar corrido, você pode estar com dor de cabeça. Todo dia é um privilégio a gente estar aqui. Tá certo? Eu espero por todos vocês neste domingo às 9 horas da manhã, na Santa Ceia do Senhor. Eu aguardo todos vocês e vai ser uma bênção. Avenida Guapira 815, aqui no Tucuruvi, às 9 horas da manhã na igreja, Nação dos Vencedores. E se você deseja também semear nessa obra, ser um dizimista, ser um ofertante dessa obra, aqui na descrição está a chave Pix. Faça isso. Nós temos esses dias desafios grandes, mas através da sua semente, Deus ele vai te abençoar. Ele vai honrar a sua fidelidade e a sua fé. Tá bom? Deus abençoe a todos e se Deus assim permitir, amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos juntos com todos vocês. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até mais.